Por aqui, tentamos via YouTube, mas não deu. Tecnologia, né, faz parte, então a galera tá entrando, vai deixando a cidade de onde vocês estão falando. Nós estamos fazendo aqui com vários Instagrams, que é o Líderes Empreendedores, Empreendedores Brasil, e também o Edgar Uedo Oficial, e nós estamos gravando para depois subir no YouTube, tá? Então, três pedidos especiais. Primeiro, clica na setinha no aviãozinho, compartilha para pelo menos 5 pessoas. Vai dando like, o coraçãozinho. Quanto mais coraçãozinho, mais o Instagram aparece para mais pessoas e melhora o algoritmo. Pega papel e caneta, fica até o final que você vai aprender a ser um acelerador de resultados. Um acelerador de resultados. Eu vou dar muita dica de ouro aqui que vai mudar a sua percepção enquanto fazer dinheiro, big money, escalar, fazer com velocidade. Você pode usar para qualquer negócio. Claro que aqui nós estamos falando do mercado imobiliário, ok? Mas antes, eu queria parabenizar você por estar aqui, né? A gente sabe que nós temos inúmeras interferências, né? E opções, mas a atitude de persistir e de buscar conhecimento para de fato fazer diferença na sua vida e consequentemente você ter mais qualidade de vida e proporcionar isso para sua família, faz toda a diferença, eu não tenho dúvida disso, ok? Então, sem mais, era para ter começado antes, mas a gente teve esse gapzinho aqui com o YouTube, não deu certo e que faz parte do jogo. Primeiro aprendizado, continue. No meio do caminho vai acontecer um monte de coisas erradas, é natural isso acontecer. É natural vir obstáculos, desafios, pedras, buracos, é natural você quebrar, é natural você falhar, é natural você errar. Aquelas pessoas que só vendem o acerto, que só acerta a vida inteira, para mim é um mentiroso. Nós vamos errar e nós vamos errar bastante, né? Isso existe inúmeros casos, existe até um estudo do Sebrae que fala que o empreendedor de sucesso já quebrou mais de 5 vezes, né? A gente sabe que o empreendedor ele errou inúmeras vezes, a gente sabe que um atleta antes de subir ao pódio ele perdeu várias competições e faz parte do processo, ok? E eu quero começar a contar uma história aqui da minha mãe, que ela sempre me ensinou, embora ela estudou até a 4ª série, ela foi boia fria por muito tempo, empregada doméstica, mas ela me ensinou muito. E ela me ensinou uma grande lição, que ou eu posso seguir um caminho, ou eu poderia seguir um outro caminho. A vida inteira nós tomamos decisões, e as decisões leva e direciona a gente para um destino. E é muito importante a gente entender como tomar as melhores decisões. E minha mãe ensinou uma grande lição enquanto eu ainda era muito garoto, muito pequeno, menino, que ela falou: filho, você pode ir pela tentativa do erro e acerto. E isso pode fazer com que você demore muito mais tempo para acertar, se você conseguir acertar. Esse é o caminho mais doloroso, esse é o caminho menos assertivo, esse é o caminho mais caro e que você ainda não tem nenhuma grande probabilidade, porque você pode mais errar do que acertar e chegar aos 50, 60, 70 anos e perceber que você não atingiu seus objetivos. E aí ela falou, mas tem um outro caminho, que é o caminho da modelagem. Você seguir alguém que já fez, que já acertou, que já caminhou, que já errou bastante e já acertou bastante. Esse é o caminho da modelagem, esse é o caminho mais barato, esse é o caminho mais assertivo, esse é o caminho mais rápido e menos doloroso. Veja bem, a gente tem modelos de negócios em todos os segmentos. Nós temos modelos de sucesso em todos os segmentos. Nós temos, eu quero aprender a criar o melhor modelo de vendas de imóveis do país. Tem alguém que vende muito e que você pode se espelhar nesse modelo. Eu quero aprender a fazer vídeo e aí com esses vídeos impactar o maior número de pessoas. Já existe alguém que faz vídeos e que já bomba na internet, já existe um modelo. Então esse é o caminho mais inteligente, mais barato, mais assertivo.
E minha mãe sempre no final ela deixava uma grande provocação, que era você que vai decidir qual o caminho que você vai seguir. A decisão sempre estará na sua mão. Então, mais um aprendizado aqui, que decisões têm consequência e indecisões também têm consequências. O fato de você não decidir por nada, você está decidindo por alguma coisa. Ficar parado, ficar na zona de conforto, ficar com medo e por aí vai. Tanto é que tem uma série que eu gosto muito na Netflix, que fala se eu não tivesse te conhecido. E essa série, em cada episódio, o protagonista, o ator, ele escolhe um caminho, ele toma uma decisão e a cada escolha ele é direcionado para um novo resultado, para um novo caminho, ok? Então foi desse jeito que eu decidi aos 9 anos começar a trabalhar, foi desse jeito que eu decidi aos 17 anos começar a empreender, foi desse jeito que eu decidi aos 19 anos sair do Brasil e morar num país que eu não sabia falar bom dia no outro idioma, que foi no Japão, onde eu morei 9 anos e meio. Foi desse jeito que eu decidi em 2011 entrar no mercado imobiliário. Agora mês que vem está completando 10 anos no mercado imobiliário e essas decisões foram muito assertivas e claro que outras eu também tomei decisões e não foram tantas assertivas. Então, aqui nós vamos falar muito de um modelo já validado de sucesso, que é baseado em outros modelos que eu estudei, e aqui vocês vão entender as escolas que eu passei, com os players que eu estudei, que não tem nada de achismo, não tem nada como que fala, soltar o vento e que nem cantar aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e deixar que o acaso nos proporcione alguma probabilidade de um resultado ou não, tá? Então o nome desse nosso projeto é Maratona 5 em 1, porque eu me tornei um grande especialista em gerar resultados exponenciais rápido. Então eu já cheguei a vender 740 unidades em 2 dias, já cheguei a vender 47 milhões em 2 dias, 35 milhões em 6 horas, 1 milhão de vendas por hora. Já cheguei a pegar empreendimentos que não se vendia há 13 anos e no final de semana vender 65% desse empreendimento. Eu já peguei empreendimento que tinha 3 vezes lançado e falhado e vender 632 unidades em 90 dias. Então você consegue sim gerar escala, volume e numa velocidade muito grande. Com quê? Com estratégia. Eu lembro que quando eu contratei uma mentoria para me tornar um palestrante, uma das mentoras, que eram vários mentores, falou, olha, em média se leva de 3 a 5 anos para você se tornar um palestrante de sucesso. E eu falei para essa mentora que eu faria em 1 ano, que eu me tornaria um palestrante, dividiria o palco com os grandes palestrantes do país, dos maiores eventos do país, e ela deu risada. E aí, menos de 1 ano, em 10 meses, eu já dividia palco com Augusto Cury, Thiago Nigro, Caio Carneiro, o Pablo Marçal, Roberto Chiachique, e por aí vai, professor Gretz, Leila Navarro, professor Marins. Então, nos grandes eventos espalhados aí pelo Brasil. Quando eu fui escrever meu primeiro livro, as pessoas falaram, olha, para você fechar com uma grande editora é desafiador, para você se tornar um best-seller é desafiador. E eu, no meu primeiro livro, fechei com a editora do Napoleão Hill, que é uma editora um dos livros que mais vende no mundo. E o meu primeiro livro ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos pela Veja, pela Publish News e pela Amazon. Quem já me segue sabe, está ouvindo novamente, e quem ainda não me acompanha, não sabe da minha história, está ouvindo pela primeira vez, e é importante reforçar. Porque aqui a gente já quebra um mito, aqui a gente já quebra um paradigma que você precisa demorar muito tempo para você construir um império, que você precisa demorar muito tempo para vender bastante, para fazer milhões. Isso, na minha opinião, é um mito, é uma crença, é um paradigma que não vai te levar a nada, não vai agregar valor na sua vida. Você precisa ressignificar isso, e é isso que nós vamos fazer aqui, tá? Eu queria ter compartilhado a tela com vocês,
mas não foi possível, mas nós vamos disponibilizar depois esse material em algum lugar aí para vocês, ok? Nós criamos a Neximob, que é uma empresa hoje que já vendeu 17.557 unidades, veja bem, 17.557 unidades de imóveis, 56 empreendimentos lançados, 4,2 bilhões em VGV, que para quem não sabe não é do mercado imobiliário, volume geral de vendas, em 40 cidades em mais de 14 estados. Então, ou seja, não tem achismo, não tem teoria aqui. Aliás, a teoria veio antes do meu resultado. Eu estudo muito e continuo estudando, mas aqui tem muita prática, tem muito know-how, tem muita bagagem, que é isso que eu estou fazendo aqui, transferindo para vocês. Hoje eu sou criador e fundador do Inside Mob, que é o segundo maior evento presencial do país. E nós temos apenas 3 anos. E nós temos o maior evento imobiliário online do planeta. Inclusive nós estamos para pagar a taxa no Guinness Book. Para entrar no Guinness Book, nós trouxemos mais de 10 mil participantes em 7 dias de eventos e mais de 147 palestrantes, que foi o Imob Talks, tá? Foi idealizado por mim também. Hoje nas minhas redes sociais, em 3 páginas, líderes, empreendedores e de Garoeda, ultrapassamos 1,5 milhão de seguidores e já fui destaques em várias mídias, 5 vezes na Record, na Band, Jovem Pan, Transamérica, CBN, inúmeras vezes. Por que que eu estou citando tudo isso para vocês? Eu não quero passar uma imagem de arrogância ou prepotência, longe disso. Eu quero passar uma imagem de que tudo é possível. Eu tinha todos os indicadores para não conseguir esses números. Até meus 22 anos eu não gostava de leitura. Eu não gostava de leitura. E nunca imaginava que um dia eu poderia me tornar um escritor. Muito mais um escritor best-seller. Eu estou lançando agora, eu terminei de escrever meu 4º livro. Meu primeiro livro, 12 semanas, Veja Publish News, em 3 horas, era o livro mais vendido da Amazon. Meu segundo livro ficou 5 semanas, eu lancei em dezembro, não tinha nenhuma livraria aberta, livraria física, e mesmo assim ficamos 5 semanas na lista dos mais vendidos. Então, não importa o seu estado atual, quebre isso, quebre essa maldição. Olha aqui essa dica, quebre essa maldição de achar que escassez, que pobreza, que falta de faculdade, falta de conhecimento, falta de recurso, faz com que você não performe, faz com que você não possa ganhar dinheiro, que você não possa realizar seus sonhos, que você não consiga atingir seus objetivos. Isso é um mito. Se você acreditar nisso, provavelmente você vai ficar nessa situação. E para finalizar, fui 3 vezes TEDx Speaker, para quem não sabe, são histórias que precisam ser disseminadas pelo mundo. É uma plataforma americana que passa no mundo inteiro, onde já palestrou Bill Clinton, Obama, Michelle Obama, aqui no Brasil, Abílio Diniz, Jorge Paulo Lemo, e eu fui o único player do mercado imobiliário até hoje, pode ser que amanhã alguém ultrapasse esse número, a ser convidado 3 vezes, a fazer 3 vezes um TEDx Speaker, ok? Então, inclusive você acha muito fácil isso no YouTube. É muito importante entender que uma das estratégias que eu vou ensinar aqui para vocês é a estratégia da autoridade, e por isso que eu comecei mostrando a minha autoridade aqui para vocês. Em 2019, por exemplo, eu fiz 78 palestras para 85 mil pessoas. Mas, pô, Edgar, o que isso tem a ver com o mercado imobiliário? Eu vou contar aqui um dos cases. Eu vou contar aqui que uma palestra, por exemplo, em Campo Grande, me rendeu 2 contratos de mais de 100 milhões. Uma palestra que eu fiz em Salvador me rendeu um contrato de mais de 50 milhões. As redes sociais me renderam inúmeros contratos. Eu acabei de fechar um contrato, né? Até não sei se o Daniel está aqui, que ele sempre está nos acompanhando aqui nas lives. Eu acabei de fechar um contrato, eu vou mostrar aqui para vocês, resultado, 1.250.000 de ganho. Um contrato veio pela rede social. Eu fecho inúmeros contratos pelas redes sociais, eu fecho inúmeros contratos através da geração das minhas palestras, eu fecho muitos contratos através de indicação, que você pode gerar uma máquina de gerar negócios, né? Então, tem toda uma estratégia, que é isso que eu vou mostrar aqui para vocês,
que vocês podem ser um gerador de resultados. Então, para resumir essa primeira parte, que é apenas uma apresentação de autoridade, mostrar para vocês que eu tinha todos os indicadores para não vencer na vida, porque veja bem, filhos de ex-boia fria, fui conhecer meu pai aos 18 anos, nasci numa cidade de 13 mil habitantes, comecei a trabalhar com 9 anos de idade por necessidade, eu já passei por várias profissões, e muita gente talvez não ache uma profissão desejada, mas é uma profissão digna. Então eu já fui entregador de leite, já fui garçom, já fui vendedor de salgadinho na rua, vendendo coxinha na rua, já trabalhei em fábrica de costura como costureiro, eu já trabalhei em construção, na construção civil, eu já fui peão de fábrica no Japão. Então hoje as pessoas veem, e eu viajando pelo mundo, conheço 24 países, tenho o carro que eu quero, eu nunca deixei de comprar algo que eu não quisesse comprar, moro onde eu quero morar, tenho uma qualidade de vida que eu sempre sonhei, porque eu tive o quê? Muita vontade de vencer. Atitude, iniciativa e proatividade, e claro, sempre busquei recursos e principalmente recursos de conhecimento para conseguir atingir os meus objetivos, ok? Então, eu queria compartilhar aqui e agora eu queria que você fizesse uma reflexão com você, porque agora eu não vou falar mais de mim, agora eu vou falar só com você e de você. E é muito importante você entender se isso faz sentido para você, porque para muitas pessoas faz sentido. Se pelo menos uma das coisas que eu vou falar aqui fizer sentido para você, você fica. Se nenhuma das coisas que eu vou citar agora nessa lista falar com você e para você, eu acho que você está perdendo seu tempo aqui, essa live não faria sentido para você, ok? Esse nosso webinar. Primeira pergunta, você consegue ter constância nas vendas? Vender com frequência? Porque tem corretor que eu conheço que ele faz 2 vendas por ano, 3 vendas por ano. Você consegue vender todos os meses? Você consegue vender todas as semanas? Você tem constância de vendas? Ou é aquela montanha russa que vive mais embaixo do que lá em cima, né? Segunda, não consegue fechar empreendimentos com exclusividade? Eu ainda fico pensando que tem imobiliárias que falam comigo, Edgar, eu não consigo pegar a exclusividade de um lançamento, um loteamento, um condomínio, sei lá, horizontal, vertical, não consegue. 56 empreendimentos que eu lancei, 56 com exclusividade e nunca fiz, para não falar nunca, vou estar mentindo, eu fiz um empreendimento sem exclusividade quando eu estava começando há 7 anos atrás com lançamento. Então 56 empreendimentos com exclusividade, tá? Você não sabe como fazer o Big Money e saber onde está o Big Money. O que representa o Big Money, Edgar? Fazer acima de 1 milhão. Minha pergunta, você já fez 1 milhão? Já fez 1 milhão? Se você não fez 1 milhão, tá ok. Tem maneiras de como fazer 1 milhão. Agora, você já fez o primeiro milhão? A minha pergunta é, você fez o segundo, o terceiro, continua fazendo? Tem que ter constância nisso também. E saber onde que está o Big Money, o caminho, que é o caminho que você pode ser o estratégico, o acelerador de resultado. Não ter consistências nos seus resultados em tudo, não é só nas vendas. Venda é um departamento, vender é um departamento, existem outros. Você consegue prospectar clientes, você consegue se relacionar com constância, você consegue, tem várias áreas, né? Outro item, você tem um método validado de prospecção, um método de conversão, um método de persuasão, um método de relacionamento, um método de processo. Método é tudo. Método vai fazer a diferença na sua vida. E quando a gente fala de modelagem, a gente fala de método, ok? Você não consegue se posicionar como o maior player do mercado. Pergunta 1. Pergunta 2, você não consegue se posicionar como o melhor player da sua região, ou do seu estado, ou da sua cidade, ou do seu bairro. Então, eu sou considerado um dos maiores players e em remanescente, em estoque, em pepino, eu sou considerado o maior player do mercado imobiliário, porque eu me posicionei. E um dos maiores players em lançamento, porque eu me posicionei. Então, posicionamento, você conseguir ser percebido por outras pessoas e ter posicionamento. Mas por que é importante ter posicionamento? Posicionamento é um acelerador de resultados.
Posicionamento, por que as pessoas vêm atrás de mim e pedem para fazer negócio comigo? Pelo posicionamento. E aqui você também vai aprender a se tornar um grande player, se posicionar. Minha pergunta, você não consegue criar uma rede de relacionamento? A maioria das pessoas confunde o que é network, tá? As pessoas acham que ter seguidores nas redes sociais, ter uma lista de contatos no seu WhatsApp, ter uma lista de e-mails, falar que isso é network. A minha pergunta é, o quanto dessas pessoas geram negócios para você, compram de você? O quanto dessas pessoas indicam negócio para você? O quanto dessas pessoas facilitam um negócio para você? Faz um match, contribui. Então, se você não tem isso, você não tem uma rede de contato, um network que possa fomentar e gerar negócios, né? Eu acabei de viabilizar um projeto agora, que não tem nada a ver com o mercado imobiliário, é um projeto que eu estou trabalhando há 1 ano e meio, quase 2 anos nele, que é um grande sonho, já já vocês vão ficar sabendo, é um projeto que nós vamos entrar aí numa TV gigante, um projeto de 4 milhões e 700, e a gente conseguiu viabilizar isso apenas por contatos. Network. Network é um acelerador. Eu não entrei por acaso nas grandes editoras, eu não palestrei nos grandes eventos, tudo isso se baseia numa estratégia, principalmente de você ter uma rede de networks que possa acelerar os seus resultados, ok? E por último, não ter conhecimentos na área de vendas, marketing, gestão, finanças, processos e por aí vai. Então, se alguma pergunta ou várias falou, opa, faz sentido para mim, aqui de fato eu não sou muito bom nisso, eu não sou bom nisso. Então fica que esse webinário é para você, como você pode fazer 5 anos e 1, ok? O que eu mais vejo é um pouco de vaidade e ego e o ser humano, principalmente o brasileiro, aceitar feedback, né? Olha, eu não sei fazer isso. Então admite, nós não somos bons em tudo. Nós podemos ser bons em algumas áreas e outras não, o que faz parte desse processo e é que é natural. Então aceita o feedback porque vai fazer com que você evolua muito mais rápido. E quando você reconhece que você precisa de ajuda, quando você reconhece que você precisa de suporte, com toda certeza a sua mente expande, ok? E eu tive uma estratégia há muito tempo atrás, logo no início, quando eu entrei no mercado imobiliário, para quem aqui não leu ainda, que é as estratégias do Oceano Azul, como você surfar no oceano pouco explorado, e a maioria das pessoas, principalmente corretores de imóveis, surfa na onda do Oceano Vermelho, ou seja, efeito manada, onde todo mundo está indo, ele está indo também o que todo mundo está fazendo, e do jeito que todo mundo está fazendo, ele também está fazendo. Então minha pergunta é, qual é o futuro dos corretores tradicionais? Você saberia me dizer qual que é o futuro dos corretores tradicionais? Algumas pessoas estão falando que esses vão deixar de existir, outras pessoas... E de fato, se a gente parar para refletir, tem uma grande provocação nisso, né? Porque hoje, principalmente aqui em Santa Catarina, eu vejo bastante um porteiro fazendo intermediação. Um porteiro de um condomínio... um cara que trabalha no Uber, que nem tem creche, está fazendo indicação. Hoje tem o próprio dono do imóvel está fazendo venda direta. Infelizmente, ninguém está falando que isso é o certo, aliás, não é o certo, mas hoje está cada vez mais as pessoas encontrando outros players para também atuarem como se fossem corretores. E se a gente não se preparar, se a gente não mostrar um diferencial e se posicionar, provavelmente nós vamos ficar fora desse jogo e perder dinheiro ou ficar contando moedas todos os meses. E outra pergunta, qual que é o futuro do mercado imobiliário? Uma vez que a gente sabe que o comportamento do consumidor ele está mudando bastante, né? Hoje a geração Y, a geração nova, está muito focado a compra de experiência e não em acumular patrimônio, né? Então, ou seja, eles estão querendo mais viver do que adquirir, do que acumular.
Então a gente sabe, vai acabar o mercado? Não, mas ele vai mudar de mão, ele vai mudar de comportamento, ele vai mudar de característica, e se você não estiver preparado, você tem uma vida curta. Então é muito importante se preparar. E como que a gente descobre as tendências? Entendendo muito bem passado, estudando muito bem passado, interpretando muito bem o presente e, claro, usando um conjunto de algoritmos para que você possa ter uma percepção do que será no dia de amanhã, no futuro. O que a maioria faz e o que poucos fazem? A minha pergunta é, quantas pessoas você conhece, você que está assistindo live, que faz a intermediação de um imóvel tradicional? Pega uma casinha, coloca uma plaquinha, faz um anúncio e vende. Pega um imóvel, coloca uma placa de aluguel ou faz um anúncio e vende. A gente sabe que se você for pegar na sua cidade ou na sua região e contar o número de corretores que fazem isso, ao mesmo tempo você pegar o número de corretores que conseguem fazer intermediações diárias para construtores, incorporadores e investidores, fazer em média de 6 a 10 vendas por ano, intermediações, e faturar 1,5 milhão a 5 milhões por ano. Quantas pessoas você conhece que faz isso? Quantas pessoas você conhece na sua cidade, na sua região, que consegue pegar um empreendimento com exclusividade, um prédio inteiro, um loteamento inteiro, um condomínio inteiro? Quantas pessoas você conhece que sabe incorporar e sabe incorporar um empreendimento de 20, 30, 40, 50, 100 milhões sem tirar um centavo do bolso? Quantas pessoas você conhece de corretores que sabe validar uma área para entender se ela tem vocação, se ela vai ter sucesso ou não? Quantas pessoas sabem conceber um produto adequado pelo viés de demanda? Quantas pessoas conseguem ter um olhar estratégico de vendas e de marketing e de estratégia? Quando você começa a entender que esse mercado é um oceano azul e que tem poucas pessoas que atuam nele, muito poucas outras pessoas que sabem atuar nele, você começa a sair do efeito manada, você começa a sair daquele grupo de pessoas que provavelmente vão ficar obsoletas e, na minha opinião, estão fadadas ao fracasso ou ficar contando moedas todos os meses. Então, qual é a onda que você quer surfar? Você quer surfar a onda do que todo mundo surfa, do fazer o que todo mundo faz, ou surfar uma onda que ninguém está surfando e fazer o big money e fazer o dinheiro grande mais rápido para que você possa também se tornar lá na frente um investidor e investir naquilo que fizer mais sentido para você. Então essa foi a minha visão. Eu preferi ser um peixão dentro de uma lagoa pequena do que um peixinho dentro de uma lagoa grande. Anote isso daqui, que isso aqui tem uma grande metáfora. É melhor você ser um peixão dentro de uma lagoa pequena do que ser um peixinho pequenininho dentro de uma lagoa grande. Ah, eu sou um corretor de São Paulo. Aí você vai ver, tá lá faturando, se dividir a média, tá ganhando 5, 7, quando ganha muito 10, 15 mil reais por mês, né? 20 mil reais por mês. Ah, que seja 25 mil reais. Pô, Edgar, 25 mil reais pra mim tá bom. Para você tá bom, mas daqui a pouco, quando você chegar lá, você vai perceber que 25 mil reais não é nada, você vai querer 40, 50, daqui a pouco você chega nos 50, você vai querer 70, 80, 100, daqui a pouco você chega no 80, 100, e daqui a pouco você vai querer 200, 300, desse jeito foi comigo. Isso não tem nada a ver com não ser perfeccionista, isso não tem nada a ver com não ser grato, isso tem a ver com o melhor a cada dia, você sempre buscar atingir as suas metas, superar seus objetivos e sempre avançar na vida, ok? O ser humano, ele quer viver melhor, ele quer viver em outro patamar sempre, ok? Então, eu lembro que quando eu comecei com essa ideia de surfar no mercado, pouco surfado, eu comecei a trabalhar com empreendimentos remanescentes, estoques, onde ninguém queria trabalhar. Então, onde todo mundo enxergava osso, enxergue aí, ó, osso de roer. Eu comecei a enxergar filé mignon.
Por quê? Porque todo mundo não estava vendo oportunidade ali. Eu comecei a olhar para aquilo e ver oportunidade, e no meu primeiro empreendimento a gente já faturou mais de 2 milhões. Meu primeiro empreendimento. Isso foi em janeiro de 2013. Não, perdão, janeiro de 2014. Nós começamos o trabalho em dezembro de 2013 e aí em janeiro de 2014 nós abrimos as vendas. A gente está falando de 7 anos atrás, na área de lançamentos, ok? Então, eu gosto muito de contextualizar, porque às vezes uma palavra específica não cai, a gente não consegue absorver direito. Então eu gosto de trocar muito contexto aqui e explicar no detalhe para que você entenda de uma vez. Por que pessoas que tomaram decisões lá atrás hoje estão faturando milhões? Porque não só tomaram uma decisão, não só tiveram atitudes, porque tem um monte de gente que tem atitude, mas tomaram a decisão certa de entender qual o caminho certo, entrar, tomar, caminhar, ok? Durante toda a nossa vida nós vamos ter obstáculos que impedem de realizar os nossos sonhos, que é natural. Obstáculos é natural, mas quando de fato nós vamos dar um basta? A minha pergunta, quando de fato nós vamos dar um basta? Eu quebrei 6 vezes, quero compartilhar isso aqui com vocês. E a minha última quebra, eu dei um basta. Eu dei um basta. Falei, não, nunca mais vou quebrar. Nunca mais eu quero quebrar e nunca mais eu vou quebrar. Agora eu só quero acumular, eu só quero andar para frente, eu só quero acumular vitórias. Porque chega um determinado momento, você tem que decidir parar de errar, sofrer, de viver numa vida de escassez, de se contentar pelo pouco, de ficar o tempo todo no mesmo lugar. Então a gente tem que ter. Criar fortuna é positivo. Com dinheiro você consegue ter melhor qualidade de vida para você. Com dinheiro você consegue ajudar seus familiares, que provavelmente tem alguém na sua família que precisa de ajuda. Você consegue ajudar um próximo. Você consegue fazer coisas extraordinárias. Por exemplo, sem dinheiro você consegue viajar pelo mundo. Você consegue chegar lá na Emirates Árabes, você vai lá na linha... na companhia aérea de Dubai, falou, quero ir para Dubai e eu queria que você não me cobrasse essa passagem até Dubai. Eles vão emitir uma passagem para você? Não. Para você se hospedar no hotel, para você comer no restaurante, tudo, para você comprar um carro, vestir uma roupa, você precisa de dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais conforto, mais qualidade de vida. E outras coisas, né? Viver um lifestyle, deixar um legado e outras coisas mais. Então, o dinheiro, ele é importante sim, e a gente não precisa abrir mão. E eu quero compartilhar como você consegue fazer milhões nas áreas imobiliárias, e principalmente nas 4 que eu vou citar aqui para vocês. Eu queria até compartilhar a tela aqui com vocês, mas infelizmente não é possível. Tem um empreendimento que nós fechamos em Anápolis, Goiás. Esse empreendimento ele foi lançado uma vez e foi mal sucedido. E naquela ocasião nós tivemos que fazer a concepção de um novo produto, que aquele produto que tinha existido, concebido, não tinha êxito, não teve êxito. Então a gente teve que conceber um outro produto. E ali nós fechamos a concepção e também fechamos o lançamento. Então era um empreendimento de 60 milhões de VGV. Nós fechamos 1,25%. Coloca aqui na cabeça de vocês. Vocês ficam focados muito no percentual grande. 1,25% de concepção. Mas isso aqui não era condicionado às vendas. Porque a concepção e a validação eu não condiciono. Eu cobro sobre o VGV e tenho aquela participação. O que me rendeu na época 750 mil, tá? Isso eu estou falando de... Nós estamos em 2021, eu estou falando de 3 anos atrás, 2018, tá? E como nós fechamos lançamento também,
O lançamento nós cobramos 6%, mas pagamos corretores, imobiliários, coordenadores, gerentes e sobrou para a gente 2,5% líquido, 2,5% líquido. De 60 milhões, me deu 1,5 milhão de lucro, tá? Com mais 750, 2.250.000. Um empreendimento com duas linhas de negócio que nós atuamos, concepção e lançamento. Vamos para o próximo? Cidade de Ouro Fino, Minas Gerais, terra do menino da porteira. Esse empreendimento foi lançado 3 vezes. Uma pelo dono da área, fracassou. Depois ele fechou com uma loteadora, fracassou. Depois ele fechou exclusividade com uma imobiliária da cidade, fracassou. Um empreendimento de 600 e poucas unidades, que sobraram lá, tinha permuta, tinha venda que tinha acontecido, sobraram 550 unidades, que dava 36 milhões de VGV. Como nós pegamos esse empreendimento e fizemos a intermediação dele, que é aquela intermediação da área para além de bank para construtores e incorporadores, e trouxemos uma loteadora para assumir toda a questão da obra e dos investimentos. Ali nós cobramos 2% do VGV, 2% de 36.720.000 reais, certo? E nós fechamos o lançamento também. Como era um remanescente, nós cobramos 7% naquela ocasião e nos sobrou 2,5%, porque o remanescente nós pagamos melhor para corretores também. Não precisa agora se apegar na maneira de como vocês podem pagar e distribuir os percentuais. Então, 2,5% de 36 milhões dá 900 mil reais. 900 mil reais com mais 720, 1.620.000. Quando eu anuncio, quando eu faço um vídeo, quando eu coloco, olha, multiplique milhões no mercado imobiliário, é só quem é um Zé Ruela e quem não sabe o caminho que fica pensando besteira. Sabe por que fica pensando besteira? Porque ele está acostumado a vender casinha, apartamentinho e colocar 10, 15, 20, 30, 40 mil reais de comissão no bolso, e ele só acha que mercado imobiliário é isso. Ele só acha que mercado imobiliário é pegar uma casa e vender, pegar um apartamento e vender, pegar uma casa e alugar, pegar um terreno e vender, e o mundo dele é só esse. Se você não conhece esse mundo ainda, você está perdendo tempo, meu irmão. Está perdendo tempo, ok? Vamos para um outro empreendimento. Boa Vista, capital de Roraima. Esse era um empreendimento de 180 lotes de alto padrão. Nós vendemos em 6 horas. 6 horas, 35 milhões. Ali sobrou, porque como era um empreendimento muito bem posicionado, nós conseguimos com que que sobrasse muito mais, um percentual maior, sobrou 3% do VGV, o que nos deu 1.050.000 de comissão. Estou falando líquido, não estou, vai ter que pagar corretor, tem que pagar, não, já pagamos todo mundo, e é isso que sobrou no bolso, tá? Vamos para outras áreas, para você ver que o Oceano Azul, ele é lindo, maravilhoso. Pessoal, tá tudo bem aí? Tá tudo certinho? Falando, o som tá indo, tá? Galera, vai clicando na setinha, compartilhe para 5 pessoas, vai ficar lá, salva, pega e dá like o tempo todo para o algoritmo do Instagram performar mais. Consultoria, parte lá de validação e concepção, consultoria. Eu fechei há uns 10 meses atrás. Eu vou falar de empreendimento pequeno também, senão vocês acham que só empreendimentos grandes. Um empreendimento de 5 milhões de VGV, e quando é um empreendimento pequeno, eu não pego para fazer a parte de lançamentos, nós não pegamos. Então, eu só presto uma consultoria e só faço uma consultoria. Inclusive, esse empreendimento está para abrir vendas daqui uns dias, que fica na cidade de Passos, Minas Gerais, no sul de Minas. E esse empreendimento eu cobrei 200 mil reais de consultoria. 200 mil reais. Mas sabe quantas consultorias você consegue fazer por mês? No mínimo umas 10. Mas vamos supor que você faça 2 por mês. No ano você faria quantas? 24 a 200? Está dando 4 milhões e 800.
Vamos supor que você faça menos, que você faça 12, um por mês a 200 mil, você vai fazer quanto? Quanto que você vai fazer? 1 milhão, 1 milhão e 400? Puta, conta aqui, tá, a cabeça tá 200 vezes 12, 2 milhões e 400. Então, se você, apenas 200 mil reais por consultoria, sabe o quanto que exige de mim? 1 hora de reunião mês, tá? Então, como você pode ganhar? Acabei de fechar, se o Daniel tiver aí, que eu usei o empreendimento dele como exemplo. São empreendimentos, eu estou mostrando empreendimentos que eu fechei lá atrás, empreendimentos que eu fechei há uns 2, 3 anos atrás, empreendimentos que eu fechei há uns 5, 6 anos atrás e empreendimentos que eu fechei agora, inclusive na pandemia. Empreendimento na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Aqui é uma consultoria também. Eu fechei com 4% do VGV, empreendimento de 28 milhões, está me dando 1.120.000 reais. E ainda um ato de 300 mil reais. Então o total desse empreendimento está dando 1.420.000. 300 mil mais 1.120.000. 1.420.000, tá? Apenas um empreendimento. Incorporação, vamos falar de incorporação aqui. Então uma incorporação é que aqui nas imagens, esse é um dos meus empreendimentos, loteamento, um empreendimento de 34 milhões de VGV em Sergipe. Ele me dá um lucro, esse empreendimento específico, de 35%. Tem empreendimento que dá 30%, tem empreendimento que dá 40%, tem empreendimento menos e mais. Aqui está dando 35%, então de 34 milhões eu estou falando de 11 milhões, tá? 25% que é os juros e correção. O incorporador, ele pode virar banco também. O loteador, ele não precisa fazer com que o banco financie o terreno. Você pode ser o agente financiador. Então, ele compra direto com você e ele paga todos os meses para você, inclusive com juros e correção. Então, se a gente pegar ao longo de 150 meses, que é mais ou menos a média, tem gente que financia por 180, 200, tem gente que mais ou menos, a gente está falando de 25% de 34 milhões, daria mais 8 milhões e meio só de juros e correção, tá? Aqui eu estou fazendo conta de padeiro aqui para vocês, tá? Com correção de mais ou menos 10%, mais IPCA, tem gente que coloca 12%, 10% mais IGPM, mas o IGPM está muito alto, então isso acaba engessando e dificultando as vendas, tá? Mas só nesse empreendimento eu estou falando de 19 milhões e meio, um empreendimento 20 milhões. Eu não sei qual que é a sua expectativa de liberdade financeira, eu não sei qual que é a sua expectativa de aposentadoria financeira, não te aposentar de parar de trabalhar. Mas com 20 milhões, se você aplicar numa aplicação a 10% ao ano, você vai ter 2 milhões por ano para você fazer o que você quer e você ter ainda o seu dinheiro lá aplicado em algum lugar e por aí vai. Opa, já foi 40 minutos, né? E a gente nem começou a falar da aceleração. Então, feito isso, eu já reforcei, falei inúmeras vezes que esse mercado é um mercado extraordinário, que é o mercado do Oceano Azul. Agora, Edgar, como que eu posso me tornar um acelerador de resultados? Eu tenho 7 pilares, anotem aí, 7 pilares que vai fazer toda a diferença na sua vida. 7 pilares que mudam. Depois no final eu vou abrir para perguntas, tá? Vocês podem ficar até o final. A live vai ficar salva e eu vou abrir a caixinha de perguntas também aqui. Depois a gente vai subir esse vídeo no YouTube, enfim, tá? Primeiro pilar, ó, são 7 pilares, 7 pilares. Primeiro pilar da aceleração estratégica, como fazer 5 anos em 1. Chama propriedade no assunto, você ser um especialista. Você já ouviu uma pessoa que você fica encantado com tamanha inteligência, com tamanha propriedade no assunto que ele tem? Provavelmente sim. Você também já foi atendido por algum vendedor, ou principalmente corretor, que ele nem sabe o que ele está falando?
Eu já fui atendido por vários corretores que eu perguntava, quanto que é o IPTU desse apartamento? Não sabia responder. Esse prédio foi construído quando? Não sabia responder. E a taxa de condomínio? Pô, calma aí que eu vou verificar. Tudo. E o pé direito? Que tipo de porcelanato é esse? A pessoa não sabe responder nada. Não sabe responder, não sabe o que é uma tabela price, não sabe o que é IGPM, não sabe o que é IPCA. O cara não sabe nada do mercado. E quando você não sabe nada, provavelmente você não tem resultados exponenciais. Quando você não é percebido como especialista, como fora de série, quando você não tem muita propriedade naquele assunto, você não é percebido e você não é escolhido. Eu sou escolhido porque eu tenho propriedade naquilo que eu falo. Eu não fico falando merda por aí. Eu estudo. Além de estudar, eu pratico, eu coloco em prática. Então eu tenho a bagagem, o conhecimento teórico e tenho também a bagagem, o conhecimento prático. Isso aqui é o casamento perfeito. E não estudei com qualquer pessoa. Eu sempre estudei com os melhores players do planeta. Eu estudei PNL com o criador da PNL. Eu estudei persuasão com o papa da persuasão. Então aqui eu não estou falando, o Edgar é foda, nada disso. Mas busque estudar com os melhores. Às vezes você está aprendendo a vender com quem não vende, ou com quem vende pouco. Às vezes você está aprendendo a fazer milhões com quem... Então busque as melhores referências. E se torne as melhores referências. Primeiro item, propriedade, se torne um especialista. Isso é um acelerador de resultados. Você vai conseguir acelerar seus resultados. Número 2, anotem aí, autoridade. Propriedade é uma coisa, especialista é uma coisa. Você se tornar um fora de série em conhecimento é uma coisa. Depois nós temos autoridade. Autoridade, tem muita gente que também associa a propriedade. A autoridade, na minha concepção, ele é uma pessoa que ela tem uma exposição muito grande e ela é percebida como uma pessoa de muita autoridade ou uma celebridade naquele segmento, né? O Augusto Cury é reconhecido, um dos maiores doutores, principalmente quando se fala aí da área que ele fala, de psicanalista, psicanálise, fala de um monte de coisa, voltado à mente, voltado à felicidade, voltado à inteligência emocional, que ele fala muito, eu acho que é um dos itens que mais ele fala, e ele é percebido como um grande especialista nisso, né? E faz fortuna, e faz milhões só nessa área. Então a autoridade, a exposição, quando a autoridade faz com que você precifique melhor. Então hoje os meus percentuais eu cobro mais. Por que eu cobro mais? Porque eu não sou só uma autoridade, mas eu entrego o resultado. Por que eu cobro, por exemplo, tem muita gente, as consultorias, não é no sucesso que eu dou. Ele tem que pagar para minha consultoria, senão não entro no projeto dele. Só o meu nome no projeto dele já dá um salto no empreendimento dele. Isso chama posicionamento, autoridade. Então, é muito importante você aprender a construir isso, tá? E aí tem várias dicas aqui, que por exemplo, a internet te dá autoridade, livro te dá autoridade, palco te dá autoridade, que é palestra, você está associado com grandes players, que também te dá autoridade, né? Imagina só, você está hoje ao lado do Neymar, amanhã você está ao lado do Cristiano Ronaldo, depois da manhã você está ao lado do Messi. No mínimo vai falar, quem que é esse cara? Que está ao lado só de grandes celebridades, de grandes jogadores, de grandes players, ok? Terceiro item, acelerador de resultados, network estratégico. Network é um divisor de águas. Sempre quando eu preciso de algo, eu vou na minha base de relacionamento e busco lá. E olha que interessante, tem uma teoria, anote aí, que chama Teoria dos 6 graus de separação. Você pode se conectar com qualquer pessoa e no máximo 6 níveis. E no máximo 6 níveis. E no máximo 6 etapas. Então, por exemplo, se você quiser se conectar, por exemplo, eu sou sócio fundador do Instituto Êxito. Nós somos em 35 sócios fundadores e eu sou um dos 35.
Lá tem os donos de grandes universidades no Brasil, o João Apolinário da Polishop está lá, o João Kepler, o Geraldo Rufino, o Guilherme da XP, grandes nomes, está lá, por exemplo, o Lucas Luco, que é cantor, está lá o Latino, que é cantor, está lá o Pyong Lee, tá? Assim, perder de vista assim, várias celebridades, o Wesley Safadão está lá com a gente também, então tem muita gente grande. Hoje nós somos mais de 600 empreendedores, esse instituto, nós fundamos em 35 empreendedores, e eu sou um deles. Agora, por que eu fui chamado? Por que no meio de um Brasil que tem inúmeros empreendedores, por que eu fui chamado? Autoridade, propriedade e network. Só os 3 itens que eu falei aqui. E aí eu começo a conectar com várias pessoas. Pô, Edgar, como que eu faço para entrar nesse instituto? Você não precisa talvez conhecer o instituto. Talvez você conheça o Edgar te linka lá e te coloca dentro desse instituto. Ou de outros institutos. Eu já fiz parte da Anshan, eu já fiz parte do Beni, eu já fiz parte do LEAD, eu já fiz parte de várias organizações. Então, você tem as estratégias, e eu estou citando aqui meus 7 pilares para fazer você acelerar os resultados, fazer o que muita gente levaria 10 anos, você vai conseguir fazer em um ano e meio, e isso eu não tenho dúvidas, tá? Quarto item, negócios escaláveis. Se tudo que você está fazendo hoje só depende do seu braço, só depende da sua mão, provavelmente você não escala. Você não vai conseguir escalar, né? Então, é muito importante que os negócios sejam escaláveis. Por exemplo, eu tenho o Brasil todo prospectando um negócio para mim. E sem eu precisar fazer marketing, eu criei um movimento, esse movimento criou-se hoje mais de 15 mil corretores me mandando negócio. Isso é um hub. Imagina só se você tem uma área e precisa negociar e fazer intermediação dessa área. Por que a gente fecha muito rápido isso? Por causa do nosso hub, por causa das nossas estratégias e conhecimento. Então não fica um ano tentando fechar um negócio, 2 anos, 3 anos, tá? Negócios escaláveis, tá? Quinto item, múltiplas estratégias. Ó, guarda o que eu vou falar. Sucesso e fracasso são somatórias, tá? Ninguém quebra o negócio por uma coisa só. Ninguém constrói um império por uma coisa só. Ninguém destrói um relacionamento, um casamento, por uma coisa só. Ninguém constrói uma grande família por um item só. Então, o acumulado, as várias estratégias, várias ações concomitante, tem um efeito que eu chamo o efeito cascata, a teoria do embalo, a teoria dos juros compostos. O que é essa teoria dos juros compostos? Você vai fazendo e acumulando, empilhando essas ações, e no final delas você vai ter um resultado extraordinário. Então, quando eu pego um empreendimento e vendo no final de semana, quando eu pego um empreendimento e vendo em 2 dias, quando eu pego um empreendimento e vendo em 6 horas, eu trabalho com múltiplas estratégias. Eu não fico naquela miopia do marketing, eu não fico naquela miopia de vendas que só faz uma coisa ou outra, ok? Então aqui, por que a gente faz múltiplos milhões? Porque eu trabalho hoje com praticamente 5 linhas de negócios, né? 4 mais intensa, e uma eu não faço tanto, que as minhas consultorias, que eu hoje escolho a dedo o meu nome, com quem que eu vou vincular meu nome, e até se justifica financeiramente eu gastar energia, porque hoje o que eu mais dou valor é ao meu tempo, ok? Porque dinheiro eu já passei da fase de aprender a fazer, já sei fazer e agora é só escalar. Sexto item, né? Que eu falei das múltiplas estratégias, que são as linhas de negócios, e o sexto item eu acabei misturando, falando antes, que é as múltiplas ações, né? Então, quando a gente vai fazer um lançamento, por exemplo, a gente trabalha com 3 equipes de vendas diferentes.
e tem estratégia para isso. A gente trabalha com ações de guerrilhas, ação de porta a porta, que é o PAP, ação de PDV, que é o chamado Omnichannel. Por exemplo, quem faz isso muito bem é a Polishop. A Polishop, ela vende, tem loja de rua, tem loja dentro de shopping, vende por catálogo, vende na TV, vende no e-commerce, vende no marketing multinível. Isso é o Omnichannel. Você tem vários canais de vendas, vários canais de possibilidade, né? Então, para enriquecer, para fazer milhões, para você fazer vários negócios concomitantes, também tem várias estratégias, várias ações que você pode empilhar, você pode colocar isso nos juros compostos e você vai acelerar e escalar. Eu vou dar só um exemplo aqui, como que eu fiz para me tornar autoridade em menos de um ano. Então, quando eu fui buscar a mentoria, fui buscar as consultorias, investi muito dinheiro, já vou falar disso, me falaram, olha, você pode escrever um livro e se tornar um best-seller, você já vai ser considerado uma autoridade. Falei, bacana. Aí outra falou, olha, se torne um palestrante relevante e palestre em grandes eventos, em grandes palcos. Falei, bacana. Outra falou, olha, se torne um digital influencer, um influenciador nas redes sociais. Eu falei, pô, bacana, 3 itens. E aí eu falei, pô, 3? Pô, mas tem que fazer um de cada vez? E eu abracei as 3 estratégias e ainda acrescentei a 4ª, que eu chamo transferência de autoridade. Eu consegui pegar a autoridade de grandes celebridades, de grandes empreendedores, autores best-sellers, palestrantes, pessoas assim que foram capa de Forbes, jogadores de futebol, grandes celebridades, e consegui fazer essa transferência para mim. Essa é uma estratégia que eu criei, enfim, tem outras pessoas que fazem isso também, mas eu adotei no meu estilo para mim. Então eu utilizei essas 4 estratégias e em menos de um ano eu já era uma grande autoridade no meu segmento. E não só, olha que interessante, né? Hoje eu sou muito mais conhecido no mundo do empreendedorismo do que no mercado imobiliário. Então, por exemplo, o meu livro vende mais para pessoas que não são do mercado imobiliário do que para o mercado imobiliário. Só esse mês eu fiz 3 palestras, e 3 palestras para organizações totalmente diferentes do mercado imobiliário. Uma é uma rede odontológica, a maior rede odontológica premium do Brasil. Outra é uma empresa de seguros seguros de vida, e outra é uma empresa de uma escola de hipnólogos. Então veja bem, você consegue se posicionar e atrair outros negócios também, ok? 7º item, modelo de sucesso. Tenho um método. Eu tenho um método para tudo. Eu não vou produzir copos sem ter um método. Eu não vou prospectar negócios sem método. Eu não vou fazer um lançamento sem método. Então, por exemplo, o nosso método de resolver um pepino do mercado imobiliário, ele está em alguns pilares: diagnóstico, planejamento, estratégia, aquecimento, represamento, pré-vendas e dia D, que é a abertura de vendas. Esses 7 passos eu consigo fazer um empreendimento que foi fracassado se tornar um empreendimento de sucesso. Um empreendimento que é um lançamento, vender no final de semana, vender em poucos dias. Então, tudo tem método. Tanto é que eu tenho até um livro que está aqui, chama O Poder do Método. Você ter método para tudo, você consegue escalar e você consegue criar negócios extraordinários. Já nós vamos abrir aqui para perguntas, tá? Aqui teria fotos, é só entrar no meu Instagram, entra lá no Instagram e vai arrastando para baixo, no Edgar Ueda Oficial, você vai ver as conexões que eu tenho com várias celebridades, vários milionários, multimilionários, bilionários, investidores, pessoas assim que é até difícil você ter acesso e você vai ver com muita frequência. Vai, Edgar, mas agora que você tem autoridade, que você se conecta com essas pessoas. Não, vai lá no meu Instagram, vai até o final, você vai ver eu com carinha de bebê se conectando com um cara muito grande. Isso eu estou falando de 20 anos atrás. 20 anos atrás. Eu estudo as pessoas mais bem-sucedidas do planeta há mais de 20 anos. Eu estudo filosofia de sucesso há mais de 20 anos.
Então não tem nada de acaso, não tem nada de sorte aqui. Tem muito estudo, muito trabalho, muito suor, muita lágrima, muito sacrifício, muita renúncia para chegar onde eu cheguei. E estou facilitando a sua vida. Por que eu estou facilitando a sua vida? Eu estou entregando tudo mastigado, já o caminho que você não deve percorrer e o caminho que você deve percorrer. Ok? Estamos na reta final. Mais 5 minutinhos, vamos abrir aqui para perguntas. Ok? Então, olha aqui, eu estudei aqui, até tinha uma foto aqui com o Richard Blunder, criador da PNL, com o Robert Cialdini, o Papa da Persuasão. Pô, quem aqui já assistiu aquele filme Em Busca da Felicidade com o Will Smith? Tem o Chris Gardner, até tem uma foto minha dele lá, que ele era um dos maiores corretores de ações dos Estados Unidos, é uma história verdadeira. Quem aqui já viu falar do Lobo do Wall Street, o Jordan Belfort? Tive a felicidade de passar 3 dias com ele, aprendendo com ele. Quem aqui já leu aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki? Também passei 3 dias com ele, quando ele veio para o Brasil. Inclusive tem foto minha e dele lado a lado, é só ver. Grandes. Quem aqui assistiu O Aprendiz com o Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos? O ex-conselheiro do Donald Trump chama George Ross. Ele veio para o Brasil também numa imersão, estive com ele, com Shark Tank, Kevin Harrington. Já passei por muitos grandes especialistas, inclusive de marketing digital. Então aqui não tem nada como que fala assim, olha, aquele conteúdo raso, conteúdo profundo com os maiores especialistas do Brasil, tá? E aí, já mais 5 minutos para abrir para perguntas, eu criei um manifesto. E eu queria saber se esse manifesto faz sentido para você. E eu queria fazer algumas perguntas. Que todo mundo do mercado imobiliário deveria pensar nisso. Deveria, você não é obrigado, né? Mais uma vez, a escolha é sua. No final de tudo isso, você vai decidir se você vai avançar ou não vai avançar. Se você vai ficar na mesmice, se você vai aceitar as escassez, se você vai aceitar a zona de conforto, o mesmo lugar, a mesma visão, a mesma paisagem. Tem uma frase que é muito interessante, que fala: para você obter novas paisagens, você precisa andar por novos caminhos. Para você obter novos resultados, você precisa fazer coisas diferentes, né? E esse manifesto, também eu gosto do número cabalístico 7, inclusive um dos livros que eu estou escrevendo vai falar muito disso, né? Mas 7 manifesto aqui. Ganhar muito dinheiro. 1. Você deveria ganhar muito dinheiro, sim. Dinheiro é bom. Para com aquela crença que dinheiro não traz felicidade. Felicidade, dinheiro são coisas diferentes. Não precisa misturar. Dinheiro é uma coisa, felicidade é outra. Família é uma coisa, trabalho é outra. São coisas totalmente diferentes. Parece que na nossa vida tem que ser só escolhas binárias, né? Ou eu posso ter um, ou eu posso ter outro. Eu não posso ter tudo isso? Pode ter tudo isso. Então ganhar muito dinheiro, fazer o big money e faça rápido. Por que faça rápido? O mercado muda. Lembra que eu falei, corretor pode deixar de existir, não o aspecto do corretor do futuro, mas o corretor do passado vai deixar de existir, os tradicionais não, tá? Viver uma vida com lifestyle. Quem me acompanha, daqui uns dias eu vou soltar uma série um pouco do meu lifestyle. Eu viajei por 24 países, até hoje eu gosto muito de viajar, eu curto bastante. Se dá vontade, eu vou lá e alugo uma lancha de 70 pés, eu vou andar de helicóptero, eu vou pegar um jatinho particular, eu vou fazer o que eu quero, porque se você tem dinheiro, você consegue realizar esse sonho. Edgar, mas você só está falando de bem, por exemplo, então esquece os bens. Hoje eu estou passando por um processo de tratamento, cuidando mais do meu corpo, da minha saúde. Sabe quanto que custa isso só em tratamento todos os meses? 12.800 reais, quase 13 mil reais eu gasto todos os meses só nessa área. Aí, dinheiro faz bem? Dinheiro é um acelerador de resultados em tudo. Você consegue escolher um bom nutrólogo, você consegue escolher um bom personal, você consegue ir numa boa esteticista, você consegue suplementar, você consegue fazer um monte de coisas quando você tem dinheiro, tá bom? Então,
não é ostentação, tem nada disso mesmo, porque da onde eu saí, ostentar já era ter o mínimo, ter o que comer já era grande, já era ostentar. Terceiro item, qualificação. Aqui nós queremos se tornar um grupo de pessoas que são considerados como especialistas fora de séries. Você vai ter uma patente. Você vai ter uma patente e vai ser reconhecido e percebido como fora de série. Quarto item, se tornar uma autoridade. Você não tem ideia. Hoje eu não pego fila para muitos lugares. Muitas pessoas querem que eu seja presença VIP de grandes eventos com grandes celebridades. Hoje eu consigo deixar de pagar esse óculos aqui, ó. Esse é um óculos para descanso por causa da luz, que eu recebi esse mais dois, ó, marca Ray-Ban aqui, excelente óculos, da Lucy, que é uma das maiores especialistas em visagismo. Ela tem uma ótica e ela falou, cara, quero fazer uma consultoria para você, não vou cobrar nada e vou mandar 3 óculos. A autoridade, a exposição que eu tenho me permite receber vários presentes, como eu recebo, e recebo muitos presentes, acredite, muitos bons presentes, né? Quinto item, atuar como partner direto comigo. Por que eu falo? Cara, imagina só, se você tivesse um investidor do seu lado, que você não tivesse fim de dinheiro. Que toda vez que você precisasse fazer um negócio, teria um investidor. Lá atrás, há 9 anos atrás, eu tive um investidor. No meu primeiro ano do mercado imobiliário, eu já consegui um investidor e um sócio comigo, que foi meu sócio, meu grande amigo e parceiro por 9 anos. Né? Então, inclusive nós quebramos juntos e depois construímos um grande império juntos de novo. Construímos o império, quebramos no meio do caminho e reconstruímos o império de novo. Então, quando você está ao lado de grandes players, isso se torna um acelerador de resultados, tá? Você vai aprender aqui como construir uma grande rede de networking. E você vai, acima de tudo, deixar legado. Eu não quero sair desse mundo agora, eu quero viver muito e viver bem, mas eu já deixei meu legado, eu considero que eu já deixei meu legado. Eu já recebi mensagem que as minhas mensagens, os meus vídeos, o meu livro foi responsável por tirar uma pessoa do suicídio, um cadeirante voltar a ter motivação de voltar a trabalhar e entender que a vida não era uma limitação física, que a limitação era uma limitação mental. Então eu já ajudei muitas pessoas com o próprio instituto que nós fundamos. Agora eu quero abrir um instituto pet para tirar pets de rua. Então, ou seja, é deixar legado, sair desse mundo e deixar algo, né, para ser lembrado. E aí, finalizando, viver uma vida extraordinária. A vida passa muito rápido. A vida voa. Parece que foi ontem que veio a pandemia. Já está completando aí mais de 1 ano e meio de pandemia, quase 1 ano e meio, né? Daqui a pouco você sai da sua adolescência e entra na vida adulta. Daqui a pouco você está saindo da sua vida adulta e entra na terceira idade. E que está tudo bem, cada momento tem o seu encanto. Entretanto, talvez você esteja de viver uma vida extraordinária que você poderia viver. E que você merece viver. Tá? E não só para você e para toda a sua família, tá? Então, eu não construí tudo que eu construí por acaso, foi muito suor, sangue, lágrima e muito dinheiro investido. Eu já investi muito em cursos, especializações, mentorias, masterclass, mastermind, para aprender a gerar conexões. São 24 anos de empreendedorismo. Meu primeiro negócio eu tive com 17 anos. São 9 anos e meio morando num país de primeiro mundo. Eu morei na Ásia, no Japão, por 9 anos e meio, aprendendo uma cultura milenar, fantástica. 10 anos do mercado imobiliário. Mês que vem vai completar 10 anos que eu estou no mercado imobiliário. São 4 bilhões e 200 milhões em VGV. Mais de 17 mil unidades vendidas, mais de 175 mil clientes atendidos. Eu uso o fator 10, para cada unidade eu represo 10 intenções de compra. Então não tem... Olha o quanto que eu já investi e o quanto que eu estou entregando para vocês. E aqui nós estamos falando da nossa licença. Nós estamos falando que você pode se tornar um licenciado parceiro
andar lado a lado comigo, tendo o Edgar Ueda como suporte, a inteligência do Edgar Ueda, a inteligência da Neximob. Vamos pegar só os últimos 3 anos. O quanto que vale você investir num acelerador de resultados e multiplicar milhões todos os anos? Em 3, 4, 5 anos você ter a liberdade financeira, se aposentar, e se você quiser viver só da sua renda, você vai conseguir viver. Você pode querer trabalhar por opção, mas não por obrigação. Existe um estudo que fala que 65% da população, quando chegar à idade superior a 60 anos, ainda vai continuar trabalhando, vai ter que continuar trabalhando para conseguir sobreviver. Isso é obrigação. Você pode trabalhar com 60, com 70, com 80 anos, mas por opção, por uma terapia ocupacional, qualquer outra coisa, né? Então, quanto que valeria você ter uma liberdade financeira, você ter um lifestyle, você ganhar milhões? Quanto que valeria isso? Por exemplo, eu investi 1 milhão só em eventos. Não eu, para eventos, produzindo eventos para ganhar uma autoridade. Então eu fiz o Inside Mob primeiro, eu fiz já 7 Inside Mobs, eu já fiz o lançamento do meu livro 2 vezes, né, num teatro muito bonito, inclusive. Eu já investi mais de 1 milhão só nisso. Eu já investi mais de 700 mil reais em conhecimento nos últimos 3 anos e meio, uma média de 200 mil reais por mês. Eu faço mentoria, tem mentoria que eu já paguei 80 mil, tem mentoria que eu paguei 50 mil, tem mentoria que eu paguei 40 mil, mentorias. Mastermind, para quem não sabe, aqueles grupos de conexões. Tem grupos de conexões que cobram 150 mil reais só para você fazer parte daquele grupo. Formações, cursos. Eu já investi mais de 600 mil reais só em, por exemplo, coisas de livro, palestras, nas redes sociais. Só aqui eu estou falando de mais de 2 milhões. Aí você vai falar, porra, Edgar, mas hoje você tem? Você vai conseguir ter se você aprender a construir. Aprender a ganhar dinheiro. Então hoje investir 5 mil reais pode ser caro para você. Hoje investir 50 mil reais pode ser um absurdo. Daqui a pouco você está investindo 5 milhões dando risada. Daqui a pouco você está investindo 500 mil dando risada. Daqui a pouco investir 1 milhão para você é como se não fosse nada. E você tem que parar com essa escassez. Você vai tem um papel aí para mim, fazendo um favor? Você vai para qualquer papel, pode ser esse da mesa. Você vai para um restaurante aqui, você olha o cardápio, né? Aí você vai para o restaurante. Tem gente que só fica focado aqui do lado direito do cardápio, do menu. Sabe o que é o lado direito? É os preços. Do lado esquerdo está os pratos. Você escolhe a comida pelo preço que você quer comer ou escolhe a comida pelo gosto que você quer comer? Então muda esse padrão, pelo amor de Deus. Não é mudar o padrão de ter o dinheiro e não querer gastar. Tem muita gente que queria comer um bom prato, mas não tem condição. Infelizmente. Agora muda esse cenário. Dá um basta na sua vida. Chega. Até quando vai viver na escassez? Até quando vai aceitar ser medíocre, mediocridade, escassez, pouco recurso, né? Então a gente tem que sair desse cenário. Quanto que vale hoje uma licença? Barato. Tem franquias de 1 milhão, tem franquia de 700 mil, tem franquia de 500 mil, tem franquia de 300 mil. Eu estou falando de uma licença de 50 mil reais a licença e a micro licença 15 mil reais. Isso agora. Mês que vem nós já vamos aumentar, daqui 2 meses nós vamos aumentar e daqui 3 meses, assim, meu nome vai dar um salto quântico. Eu não vou falar aqui, mas se prepare. Eu estou lançando um projeto que assim, é surreal, visibilidade Brasil todo, fora do Brasil, e nós vamos aumentar muito mais o valor. Então aproveita agora, tá? Entre em contato aí nos grupos, chama no direct, alguém da minha equipe vai entrar em contato com você. Agora, você está falando, eu investi numa mentoria, 80 mil reais, você está achando uma licença para você aprender a multiplicar milhões, se tornar uma autoridade, ser um especialista na área, a ter liberdade financeira, viver uma vida extraordinária com muito dinheiro no bolso. Você acha caro? Caro é viver na pobreza, caro é viver na escassez. Qual que é a diferença da licença e a microlicença?
Nós temos a categoria de incorporação, que só a licença tem, que aí você vai aprender a empreender, aquele empreendimento que eu falei que dá 20 milhões de lucro, tem empreendimento 30 milhões, 40 milhões, a depender do VGV, tá? Você vai aprender a fazer isso sem dinheiro, sem tirar dinheiro do bolso, como eu faço. Você vai poder fazer os lançamentos. A microlicença você vai trabalhar na validação e concepção, você vai trabalhar na intermediação de áreas e você vai poder prospectar lançamento, mas quem vai fazer o lançamento é o licenciado. Então a sua remuneração ela é bem pequena, como se fosse um prospectador, né? Então, o que não tem nenhum problema. Dá para você entrar no de 50? Entra no de 50 agora, que mês que vem vai aumentar, no outro mês vai aumentar e nós vamos continuar aumentando, tá? Não dá? Entra no de 15, depois você faz um upsell, um upgrade e aí você pelo menos está dentro e já começa a participar. O que vai ter dentro de todas essas licenças? Você vai aprender todos esses meus 4 a 5 modelos. Eu falo, a consultoria eu nem estou citando muito, mas eu vou falar só desses 4 modelos aqui. Esses 4 modelos te traz dinheiros milionários, negócios milionários, você fazer milhões. Por isso que eu sempre falo, seja um multiplicador de milhões e você consegue ser um multiplicador de milhões. Se vocês não assistiram a minhas séries, que tem os 3 vídeos, assista lá que eu mostro alguns contratos que eu fechei e que se você quiser visitar meu escritório, venha que será um prazer, que você vai ver uma pilha que tem pelo menos mais uns 300 igual aquele contrato. Não estou aumentando tanto não, você vai vir ver aqui, eu estou falando de 10 anos de mercado imobiliário, né? Não é 10 meses, são 10 anos. Então você vai aprender a atuar nessas 4 linhas. Então, intermediação de grandes áreas. Você vai aprender a pegar uma área e fazer as conexões para construtores, incorporadores, investidores e faturar aí, a depender de 1 milhão a 3 milhões, 4 milhões por ano. Lançamento, você vai poder fazer de 2, 3 milhões por ano. Nós já chegamos a fazer mais de 10 por ano, tá? Mas a gente lançava de 12 a 14 empreendimentos por ano. Vendia mais de 250 milhões todos os anos. Validação e concepção. É uma linha que se te der pouco, te dá 700 mil por ano, mas pode chegar a 3, 4 milhões também. Por ano, tudo isso eu estou falando por ano. Incorporação, se você fizer uma bem feito, você já pode se aposentar financeiramente falando, que é realmente um divisor de águas. O que mais que você vai ter aqui? Universidade corporativa. Você vai ter uma plataforma com mais de 300 vídeos de mentalidade, comportamento, competência. Você vai aprender sobre toda a parte técnica de tudo isso que nós estamos falando. Você vai aprender sobre outras áreas, marketing digital, finanças. Vai ter um monte de coisa sobre processo. É uma universidade mesmo, mas online, que você vai poder acessar de qualquer lugar, a qualquer hora, quantas vezes você quiser. Você vai ter imersão presencial comigo. Imersão presencial comigo, nós vamos fazer 3 imersões ao ano de 3 dias, então uma a cada 4 meses, 3 dias inteiros. A microlicença vai participar de treinamento de 1 dia e meio a 2 dias, e o licenciado normal ele participa de todos os dias. Eu vou trazer vários especialistas, inclusive algumas celebridades eu trago também para os meus treinamentos presenciais, tá? E são masterclass e mentorias ao vivo comigo. Você vai ter um hub de negócios, é um hub. De repente você precisa de um investidor. Nós vamos ter lá no nosso grupo, na plataforma dos licenciados. Você tem uma área e precisa de um investidor. Esse hub, imagina só você ter, eu estou falando aqui que hoje eu já tenho uma base de mais de 15 mil corretores. Só eu. Né? A nossa meta é atingir nos próximos 2 anos mais de 500 licenciados. Você vai falar, pô Edgar, todo mundo ganha dinheiro. Acredite que todo mundo consegue ficar multimilionário. Fique em paz. Fique em paz que dá para nós, os 500, ficar multimilionários, os nossos filhos e os nossos netos ainda, tá? Fique tranquilo, porque só de déficit habitacional a gente não vai conseguir atender até lá, nem as nossas próximas gerações, quanto mais outras demandas que existem, tá? Suporte e ferramenta, tá? Você vai ter um BI, que é um Business Intelligence, que é a inteligência de mercado, e outros produtos que nós já estamos
estruturando para introduzir nessa nossa plataforma. Então, anotem aí um link, que é o link que você já pode se inscrever lá. É www.neximob.com.br neximob.com.br/seja um licenciado. Vou repetir. www.neximob.com.br/seja um licenciado, tá? Eu vou falar aqui para vocês, eu não sei se os licenciados, nós começamos essa maratona uma semana, né? E a gente já tinha até feito um MVP, um mini MVP, e eu queria já agradecer alguns licenciados que já são nossos licenciados agora. Inclusive nós já estamos negociando de ontem para hoje mais 7 licenças, sem ter assistido essa live. Então agradecer o Evandro de Gramado, que é o nosso licenciado, é um grande empreendedor, Marcelo e Frank de Florianópolis, inclusive o Frank é um investidor, é francês e é o nosso licenciado. O João, que era de Campinas e agora está em Londrina, se mudou recentemente em Londrina, agradecer a parceria. O Gabriel de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também nosso licenciado. O Douglas de Bento Gonçalves, inclusive o Douglas, em menos de 4 meses, ele fechou um contrato que está dando mais de 2 milhões para ele. O Douglas fechou um contrato em menos de 4 meses de licenciado, que está dando mais de 2 milhões para ele, tá? Se tiver aí, levante a mãozinha, né? E o Marcelo de Sorocaba, e olha que a gente tem gente de vários campos, nem que por exemplo, o Marcelo é um empreendedor de outra área, palestrante também. O Evandro, ele é um pastor e ele é empreendedor da área hoteleira. O Frank era um investidor de ações. Então você vê que tem gente o João era um empreendedor de comércio de rua, e aí temos corretores, enfim. Então o link também, para quem está meio perdido e não anotou, o link vai ficar na minha bio. O bio é aquela descrição que fica no Instagram, Edgar Ueda Oficial, vai lá no Edgar Ueda Oficial, tem um link, você clica nesse link e lá vai estar escrito seja um licenciado, tá? E aí você pode clicar lá, não sei se hoje está maratona 5 em 1, mas clica no primeiro link, vai clicando, chama no direct, quem quer fazer alguma coisa enquanto caminho. A gente vai lá, pula, salta, manda mensagem, que nós vamos atender vocês. Tem uma frase que eu gosto muito que fala, enquanto alguns sonham com sucesso, outros têm atitude e iniciativa. Tomam decisões certas que mudam a sua vida. A grande oportunidade chegou, porque há 10 anos atrás eu não tive essa oportunidade. Então eu tive que apanhar bastante, errar bastante, perder muito dinheiro, demorar para fazer o Big Money, e eu quebrei depois de 3 anos e meio e fiquei com uma dívida de mais de 4 milhões. Ou seja, você não precisa passar por isso. Você vai ter a nossa empresa dando suporte ao seu lado, você vai ter o Edgar Ueda, você vai treinar com as melhores mentes desse país, né? Então, a gente sabe que a vida são feitas de escolhas, né? E tem muita gente que estava esperando essa oportunidade. Inclusive tem gente já agradecendo que há muito tempo esperava por uma oportunidade de ser nosso parceiro, de trabalhar lado a lado comigo, e essa oportunidade está na sua frente. Essa oportunidade está em suas mãos, de gerar riqueza, de criar um império, de fazer fortuna, de ter a liberdade financeira tão sonhada, viver o lifestyle que você merece, de deixar a sua marca na história. Só depende de você. Eu queria agradecer. Vai dar tempo de abrir perguntas ou não? Tá, nós temos 10 minutinhos aqui, que era para ter 1h30, deu 1h25, isso? 1h25. Aí, ó. Terminei no tempo, o pessoal tá me pressionando aqui, a galera. Calma, pessoal. Amo vocês. Tem como ser licenciado estando aqui no Japão? Claro! Detalhe, olha como tem método e que pergunta. Pessoal, pode falar, pô, essa pergunta meio marca. Qual que é o nome? Você viu aí o nome da pessoa? Alexandre Tamazato. Alexandre, talvez eu até conheça, né? Conheço muita gente. Eu fui diretor de marketing da maior rede de supermercado
para estrangeiro no Japão. Eu tive agência de publicidade no Japão, uma empresa de eventos no Japão, mas também comecei a trabalhar de peão de fábrica, operário lá, e construí meu nome, fiz meu grande nome no Japão. E de lá, quando eu estava no Japão, eu já aprendi a programar a minha vinda para o Brasil. O que eu mais fiz? Investir em conhecimento. Porque quando eu cheguei aqui, o que acontece com muitos brasileiros que vão para fora do país, ele trabalha, acumula dinheiro e não tem conhecimento e não sabe onde investir. Então pode sim responder no Alexandre, e você pode criar as parcerias via daqui. Inclusive, Alexandre, eu tenho 2 grandes parcerias aí no Japão, de 2 grandes empreendedores, que nós vamos abrir uma oportunidade também para quem quer investir numa sociedade de cota de participação nos nossos empreendimentos. Fique atento, acompanhe, mas você pode ser licenciado, você pode contratar alguém aqui para trabalhar debaixo do seu guarda-chuva, você pode fazer parceria, você pode abrir uma pequena estrutura aqui e já começar a produzir o seu negócio para sua vinda, porque método é método, né? Você transfere método online, método é método, ok? Próxima. Qual a diferença da licença de 15 mil e a de 50? Então, como eu falei, ela tem diferença nos ganhos e nos aprendizados, né? Então, eu falo que tem o Big Money e tem o Big do Big do Big Money, né? Por exemplo, incorporação, e uma incorporação pode te dar a aposentadoria dos sonhos, né? Imagina você fazer 30 milhões de lucro, 20 milhões de lucro, 50 milhões de lucro em um empreendimento. Tem um empreendimento nosso no Nordeste, que ele é um empreendimento de mais de 200 milhões de VGV, e ele tem uma lucratividade de 160 milhões, né? Depois que vender tudo e receber todas as unidades. Então, você vai aprender a como fazer o Big Money, e detalhes, sem exposição de caixa, sem dinheiro do seu bolso. Dinheiro é preciso, mas você vai aprender a trabalhar com o dinheiro dos outros, e é o que eu mais ensino aqui, ok? Tem metodologia. Então, a diferença está em você não poder trabalhar em algumas linhas, e você não vai aprender algumas linhas, justamente porque você não vai poder trabalhar. Mas se você tem 50 mil e consegue, entra na de 50. Se você não tem, entra na de 15. Sabe aquela teoria do pé na porta? Você tem que pôr o pé na porta, entra. Depois que você entrar, você dá um jeito de fazer o upgrade, você pode fazer essa mudança, essa migração, tá? O que é preciso para me tornar um licenciado? Só entrar em contato, clica no link na bio, você vai lá preencher um mini formulário, coisa simples, e alguém da nossa equipe vai entrar em contato com vocês. Qual o valor mínimo? De 15 e de 50. Que vantagens terei? Hoje, que é a nossa pré-venda. Mês que vem nós vamos abrir oficialmente, tá? Isso aqui é a pré-venda, tá? Nós não gastamos energia ainda. Isso aqui é uma pré-venda que nós estamos abrindo com oportunidade. Mês que vem que nós vamos fazer o lançamento. E aí já vai aumentar. Então não vai ser 15 nem 50. Vai ser mais caro. Quais as vantagens que terei por ser um licenciado da Nexmob? A vantagem? Minha pergunta, você já faz milhões no mercado imobiliário? Você se considera uma autoridade? Você tem um posicionamento? Você tem um hub de negócio que você possa fazer negócios rápidos? Você consegue viabilizar negócios rápidos? Você consegue fazer múltiplos milhões? Se você tem tudo isso, de fato, você não precisa da gente. Mas se você não tem, esse é o seu lugar. Network é tudo. Através do Cristiano Rabelo, conheci o grande João Carlos Godin e conheci você. Agora quero ser seu mentorado. Como faz? Minha mentoria é extremamente cara. Eu mostrei em um dos meus vídeos uma consultoria, uma mentoria minha, uma das que eu cobrei 990 mil. De fato. A mais barata que eu já cobrei hoje foi 200 mil reais, tá? A não ser que você seja do outro segmento e que você não queira ser meu licenciado, que você queira ser meu mentorado. Entre em contato comigo no direct. Mas se você quer aprender tudo isso, seja o meu licenciado. Esse é o caminho, inclusive, mais barato para você. Você vai estar nas imersões comigo, você vai estar participando dos meus treinamentos presenciais.
Foi? Não tem outros? Ok? Galera, tempo. Aqui, a minha assistente, a Nayara, tá aqui querendo falar. Deus, você já falou. Então, decisões têm consequências, e indecisões também. Aproveite as oportunidades, porque as oportunidades estão disponíveis para nós. Você não chegou aqui por acaso, acredite em mim. Você não está nessa maratona por acaso. E você não chegou aqui por acaso. As pessoas não passam na sua vida por acaso. Então, tudo na vida requer sacrifício, tudo na vida requer escolhas. Tudo na vida requer um esforço para que possamos realizar os nossos sonhos, objetivos e metas. A minha pergunta é, qual é o seu esforço? Qual é o seu esforço para chegar lá? Pense nisso e entre em contato conosco. Será um prazer ter você lado a lado comigo. Beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima.